pessoal, tudo bem? Paz e graça, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente, nesse momento, aí, cada um em suas casas, né? Mas podemos estar conectados aí através dessa ferramenta. A gente vai continuar, então, estudando ali sobre o livro de Gálatas, tá? Para me inteirar um pouquinho dos assuntos ali, eu já assisti os vídeos anteriores, né? Para não cometer nenhuma gafe ali e ser repetitivo. Eu vou tentar não dar spoiler também nos próximos capítulos, né? Então, vou tentar me conter aqui. O livro de Gálatas, eu confesso que tem dois livros na Bíblia que eu acho que são muito importantes assim, para a vida cristã, que é Efésios e Gálatas, tá? Primeiro que são importantes porque o apóstolo Paulo, ele, com perdão da palavra, ele desce a lenha mesmo na igreja, assim, dizendo o que é para fazer e o que não é para fazer, né? E vindo com muita correção e disciplina contra o falso evangelho que estava sendo pregado. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? Sinal de que a humanidade ela vai só repetindo os erros do passado. Mas a palavra ela vai corrigindo a nossa trajetória aí, de acordo com o que a gente vai se permitindo ser amoldado pelo Espírito Santo ali e ser também corrigido pela palavra de Deus, né? Então, a gente vai continuar estudando aqui o livro de Gálatas, ali capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Antes eu queria contextualizar um pouquinho, né? Já foi dito isso antes, mas para a gente entender um pouquinho sobre a carta que Paulo escreveu ao povo da Galácia, ele tinha a intenção principalmente de ir contra a confusão. Aqui no capítulo 13 a gente vai ver que o objetivo de Paulo era atacar a confusão que tinha sido implantada dentro da igreja. Então, tem alguns pontos muito importantes, tá? Primeiro que é inconfundível que o autor dessa carta é Paulo. Ele mesmo se identifica como autor lá no comecinho, lá no primeiro versículo do capítulo 1. Tá? Então, não tem como dizer que não foi Paulo que escreveu, apesar de algumas pessoas ainda baterem um pouco nessa tecla, dizendo que foi outra pessoa que escreveu, enfim, mas isso é fato inegável, né? Então, a gente vê um pouquinho ali que Paulo ele tinha o objetivo, primeiro, de ir contra a confusão que estava acontecendo na igreja. Primeiro porque Paulo ele tinha um embate frente a frente ali com um povo que estava dentro ali da igreja, na região da Galácia, que era um povo judaizante, que insistia, apesar de ter sido convertido e acreditar em Cristo como Senhor e Salvador, ainda acreditavam ainda na lei mosaica, né, como sendo a única coisa suficiente para que alcançassem a salvação em Jesus. E a gente vai ver um pouquinho disso aqui, enfim, alguns questionamentos que fizeram, inclusive, contra a autoridade apostólica de Paulo. E o segundo embate que Paulo teve foi que esses sujeitos ali, esses indivíduos que eram judaizantes ali dentro da igreja de Gálatas, eles argumentavam que Paulo não estava pregando um evangelho 100% completo. Né? Eles diziam que Paulo pregava um evangelho que era parcial, que não tinha exigências, né? Que era um evangelho superficial. Na verdade, era o evangelho mais profundo possível, porque era o evangelho verdadeiro. Então, antes da gente, de fato, entrar na palavra e fazer leitura, eu quero te convidar, então, para a gente orar nesse momento. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a Tua Palavra, aprender um pouco sobre a Tua Palavra, Deus, e ser estudados também pela Tua Palavra, Deus, através, ó Deus, dessa ferramenta, ó Pai, e também da iniciativa, ó Pai, daqueles que estão aqui hoje, conectados, ó Pai, nesse grupo, se colocaram, ó Deus, à disposição, ó Pai, porque entenderam que era necessário separar um tempo da semana para, enquanto jovens, ó Deus, nós nos reunirmos e aprendermos um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor quer ensinar para a gente, Deus. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar trabalhando os nossos corações e mente, retirando, ó Pai, aqueles elementos, ó Pai, que o Senhor entende, ó Deus, que não pertencem a Ti e não são instruídos por Ti, Pai,
eu te peço em nome de Jesus que a gente venha estar atento àquilo que o Senhor tem para falar. E, Deus, tenha misericórdia da minha vida. O Senhor continue, Deus, falando através de mim, apesar de mim, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos fazer a leitura aqui do capítulo 3, então. Lá no versículo 1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Esse capítulo é impressionante, assim, porque primeiro que Paulo ele é muito claro em combater aquilo que estava muito evidente, estava corrompendo a igreja de Gálatas. Aquela igreja que tinha sido evangelizada e, enfim, plantada ali pelo próprio Paulo, ele começa a enxergar que algumas pessoas estavam se levantando ali no meio daquele povo, querendo corromper totalmente, trazer muita confusão para aquela igreja. Primeiro, como eu disse, questionando a autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo, segundo eles, não tinha fazido parte do primeiro grupo de discípulos ali dos 12. Paulo não era um dos 12, então ele não tinha autoridade apostólica para estar pregando o verdadeiro evangelho. E eles não acreditavam na veracidade da experiência de conversão de Paulo que aconteceu lá em Atos 9. E o segundo argumento que esse grupo empreendia ali, que ia contra Paulo, era de que Paulo ele não pregava um evangelho completo. Então, eles ficavam minando a confiança do povo naquele evangelho genuíno que tinha sido pregado por Paulo desde a fundação daquela igreja ali na região da Galácia. Mas Paulo ele foi muito duro também nos contra-argumentos dele contra aquele povo. E ele não poupou palavras e ele, ao invés de ficar passando a mão, ele com muita disciplina, temor e amor e cuidado, ele procurou aquela igreja através de uma carta e instruindo eles a olharem para a verdadeira fonte de salvação deles. E Paulo, a gente pode entender esse capítulo 3 aqui dividido em 3 blocos ali. Primeiro, do versículo 1 ao 5 ali, Paulo ele faz o povo lembrar sobre a experiência de conversão deles. Depois do segundo bloco, do versículo 6 ao 14, Paulo ele usa a própria escritura para testificar que aquela igreja estava indo contra o evangelho que tinha sido pregado. E depois do versículo 15 ao 29, que, enfim, a gente vai estudar no próximo capítulo,
e aí que eu não quero entrar em spoiler aí, mas Paulo ele vai apelar para a lógica do povo. Ele vai fazer ali uma relação entre a lei e a espiritualidade do povo, enfim, a fé, dizendo para o povo, sejam racionais na sua espiritualidade. A sua fé precisa ser racional. Então ele apela para a lógica ali. Então a gente vê a experiência de conversão, a própria palavra como testemunha de que Paulo estava pregando o evangelho verdadeiro, tinha pregado o evangelho verdadeiro, e aquele povo estava indo contra o evangelho verdadeiro. E, por último, a lógica. Paulo ele lutava e ele argumentava principalmente contra dois conceitos que aquele grupo judaizante estava tentando implantar ali na igreja de Gálatas. Primeiro, era o legalismo, porque eles acreditavam que os homens podiam se tornar aceitáveis diante de Deus seguindo um conjunto de regras, um conjunto de normas. Então, eles acreditavam que quanto mais eles seguissem a lei, cumprissem os mandamentos, mais eles se tornariam agradáveis, aceitáveis e admiráveis diante de Deus. Então, isso aumentaria a salvação deles, aumentaria a proporção de salvação que eles atingiriam. E o segundo conceito em que Paulo lutou frente a frente foi um conceito chamado de nomismo, que é a atitude de colocar a lei mosaica, a lei, como algo que está em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo. Então, aquele grupo tentava usar a própria letra, o que estava escrito na palavra, aquilo que era considerado a lei para o povo judeu, eles queriam comparar com o próprio sacrifício de Cristo. E Paulo dizia, uma coisa não anula a outra, mas o sacrifício de Cristo é que nos trouxe salvação. Então, a gente vê ali, principalmente nos versículos de 1 a 5, alguns pontos aqui que a gente vai ir trabalhando, né? Que o povo ele tinha sido iludido por uma conversa fiada que aquele grupo judaizante ali tinha levantado no meio daquela igreja e tinha corrompido o pensamento e a fé deles. E a gente vê isso ainda hoje. Algumas igrejas, alguns grupos que tentam resgatar costumes judaicos dentro das igrejas, utilização de manto, tocar chofar, usar quipá. Isso é bíblico, mas não promove a salvação. E a palavra nos ensina que nós devemos buscar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Isso não agrega em nada na vida do crente. Isso não é um conceito nosso, isso é um conceito cultural, isso é uma cultura e não um conceito de fé pregado pelo verdadeiro evangelho. E qual é o verdadeiro evangelho? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela conduz a gente a olhar para uma única coisa, um único objetivo, uma única pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. É o único objetivo, nada além disso. Cada indivíduo que aparece na Bíblia, que tem o nome mencionado, a história mencionada, que foram selecionados para escrever a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, que foram usados por Deus para registrar a palavra, todos eles foram usados para apontar para um único objetivo, que é Jesus. Não existe outro objetivo. E a gente vê na história da humanidade, na história da igreja, diversos grupos se levantando, querendo mostrar que existem outras coisas que podem se comparar ou podem servir de acesso ao próprio Deus. E existe um único mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Então, a gente só pode concluir que Jesus é o centro de tudo. E ele é o objetivo de tudo. O objetivo único de Deus é nos conduzir a tudo, a nossa vida, experiências, dificuldades, inclusive esses embates que são aqui registrados na Bíblia. E a gente vê Paulo sendo muito zeloso com o ensinamento, porque ele sabia e ele era um profundo conhecedor da lei. Paulo perseguia a igreja usando a própria lei contra a própria igreja.
Então a gente vê aqui que ele tinha um zelo, e esse zelo ele era muito bem utilizado para ir contra essas ideias, essas ideologias que iam surgindo ali dentro da igreja. E a gente vê aqui uma espécie de doutrinação mesmo. Né? As pessoas estavam sendo doutrinadas ali a acreditar em algo que era totalmente contra ao verdadeiro evangelho. Lá no versículo 1, a gente vê uma palavra que parece ser um pouco forte, assim, né? Quando a gente lê, que Paulo fala, ó Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. Ele está dizendo aqui que os Gálatas eles não tinham, faltava neles a capacidade racional, eles não estavam usando a razão. E ele pergunta depois assim, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou? Quem fascinou vocês? Quem chamou tanto a atenção de vocês que vocês estão esquecendo de Cristo? E como eu disse antes, assim, essa conversa fiada ali desse grupo que tentava corromper essa mentalidade que tinha sido pregada através do evangelho puro, através da vida de Paulo, ela foi capaz de desqualificar entre a igreja, entre eles, a mensagem da cruz. Eles acreditavam que eles podiam substituir a cruz por qualquer outra coisa. Se eles cumprissem todos os mandamentos, eles eram salvos. Mas o coração totalmente afastado de Jesus. Depois ele continua dizendo, não foi diante dos seus olhos, olha no versículo 1 ainda, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, e foi crucificado publicamente. Não foram, eles não assistiram palestras bíblicas, eles não leram um livro qualquer, eles não ouviram uma história que era um mito, não foi uma lenda, não foi folclore, mas uma comunicação pública do próprio Jesus sendo crucificado no madeiro, ressuscitado e comprovado que todo aquele evangelho personificado nele era verdadeiro. Então, Paulo questiona, vocês viram Jesus sendo crucificado e ainda assim questionam que a crucificação deles foi suficiente para a salvação de vocês? Depois, lá no versículo 4, ele diz assim, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil vocês terem passado por tantas coisas para que a gente conseguisse plantar essa igreja na região da Galácia? Será que foi inútil todos os discípulos terem sido perseguidos e ainda continuarem sendo perseguidos até hoje? Será que foi inútil e vocês estão querendo trocar o espírito que vocês receberam pela pregação do evangelho, através da audição da palavra, através da experiência de fé, vocês estão querendo trocar pelas obras da lei, por um conjunto de regras que está sendo apresentado para vocês agora. E é interessante porque a igreja de Gálatas, a igreja dos Gálatas, eles tinham experimentado a salvação especificamente, especialmente longe da lei de Moisés. Eles não tiveram contato no momento de conversão deles, eles não eram judeus, eles eram gentios. Então eles não conheciam a lei. Eles sequer conheciam a lei antes de se converter. Motivo pelo qual a gente consegue chegar à conclusão de que eles não tinham nem capacidade de praticar a lei. E eles obtiveram a mensagem da salvação exclusivamente através da pregação, através da boca de Paulo. Então a gente vê que eles estavam sendo iludidos, tinham sido conduzidos por uma ideologia que tinha hipnotizado eles. E o comentarista da Bíblia, Adolf Pohl, ele vai dizer que florescia na Galácia uma espécie de carne devota. Eles eram devotos somente na carne e não no espírito. Tanto que depois a gente vai ver nos capítulos seguintes
que eles se davam a qualquer confusão, eles entravam em atrito com ideologias, com questões entre eles que não faziam nenhum sentido, porque eles estavam mais comprometidos fisicamente do que espiritualmente. E depois a gente vai ver, ainda no versículo 2 ali, Paulo fala: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? Ele faz um chamado para o povo dizendo: desde o início, vocês converteram a Jesus e entenderam que Jesus era suficiente, salvador sobre a vida de vocês e traria a salvação, porque vocês leram um conjunto de regras ali, vocês leram a lei, ou porque vocês ouviram da minha boca que Cristo é suficiente salvador. É interessante que a gente vai vendo aqui que Paulo, ele vai, conforme ele vai batendo, ele vai se colocando também na posição de entender por que o povo tinha se deixado levar por aqueles missionários estranhos que tinham sido capazes de anestesiar a igreja com uma teologia de esquecimento do sacrifício de Jesus, de ingratidão. Eles produziram dentro da igreja de Gálatas o sentimento de que ainda não tinha acontecido nada, como se o sacrifício de Jesus tinha sido só um evento histórico. É interessante que eles estavam conduzindo o povo, provavelmente para chegar num ponto de eles se manifestarem como os grandes realizadores da felicidade ou da perfeição. Então eles queriam se posicionar como salvadores para aquele povo. E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, a gente consegue perceber que o tempo todo a igreja ela tem sido atacada por pessoas que tentam levantar ideologias como se a gente vivesse o tempo todo num eterno jogo empatado. Eu gosto de usar a expressão eterno jogo empatado. Parece que a gente está o tempo todo, no final de campeonato, 45 minutos de segundo tempo, tem 1 minuto de acréscimo e o jogo está 2-2. O Grenal está rolando ali e a gente não sabe quem vai ganhar. Final do Gauchão. Parece que a vida cristã é um eterno jogo empatado. Como se a gente não soubesse que a vitória ela já é certa desde o início. Porque quem venceu não foi a gente, foi o próprio Cristo. E Paulo pregava isso para a igreja. Mas o tempo todo a igreja de Gálatas estava pensando, não, tem alguma coisa ainda. Não é possível que é só isso. Não é possível que é só pela fé que eu vou ser salvo. Não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a igreja, ao longo dos anos, ela vai achando que ela tem que pagar alguma penitência, que ela tem que se doar ou doar alguma coisa que ela tem. E, pelo contrário, a única coisa que ela tem que doar é a confiança plena da sua vida nas mãos de Cristo. E é interessante que a gente vai vendo, ano após ano, entra cenário, entra dificuldade, sai dificuldade, entra vitória, sai vitória, e a gente vai sofrendo os mesmos ataques. Os mesmos ataques. Em resumo, a gente aprende nesses versículos aqui do capítulo 3 que a gente precisa basear, primeiro, a nossa fé nas nossas experiências pessoais que a gente tem com Deus e, segundo, na própria palavra. Se a palavra não diz aquilo que está sendo pregado, não é verdade. Se o próprio Deus não expressou no nosso coração aquilo que está sendo pregado, não é verdade. Porque nós temos um Espírito Consolador que também é nosso conselheiro. Então ele traz para nós a segurança de que a nossa fé é genuína porque nós cremos no próprio Cristo. E ele que coloca o Espírito Santo no nosso coração. Ele coloca o Espírito Santo no coração. Para concluir, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Eu tenho 34 anos agora, acabei de fazer 35, na verdade, né? Eu passei por algumas experiências assim na minha vida. O Thiago tá rindo lá porque ele diz ele que tem 35 também, mas é mentira. Eu acho que ele falsificou, é igual o gato no futebol, né? Falsificou a certidão de nascimento.
quando eu tinha ali 17 para 18 anos, eu estava ali terminando, né? Tinha terminado o ensino médio, tinha feito já o Enem um ano. Na época o Enem não era obrigatório, não valia de nada, na verdade. O Enem era só um exame para avaliar ali desempenho dos alunos e tal. Isso lá em 2004, mais ou menos. 2003, por aí. E aí tinha feito o Enem, tinha ido muito mal no Enem, muito mal no Enem. E aí no ano seguinte eu tinha que fazer o Enem, porque aí já estava valendo alguma coisa, a nota já dava lá um pouquinho de acesso para a universidade pública, eliminava lá a primeira fase e tal. Lá no Rio de Janeiro era utilizado para algumas universidades para eliminar a primeira fase ali do vestibular. E estava começando a surgir assim, um assunto de que as faculdades particulares iam usar a nota do Enem ali para dar uma espécie de desconto para as faculdades. E o meu sonho era fazer a faculdade de Relações Internacionais. Só que, imagina, eu fui criado numa cidade chamada Belford Roxo. Vira e mexe aparece no Jornal Nacional essa cidade. Para quem acha que Alvorada é ruim, Belford Roxo é muito pior. É muito pior. Então, Belford Roxo já foi considerado a cidade mais violenta da América Latina, pra vocês terem noção. E isso, sim, considerado pela ONU, tá? Isso tem histórico lá registrado. Tá? E eu pensei, vou fazer faculdade de Relações Internacionais. Só tinha três faculdades no Rio de Janeiro que tinham esse curso. Uma era a PUC, do Rio de Janeiro, a outra era a Universidade Metodista do Rio de Janeiro, todos ficavam na zona sul do Rio de Janeiro, e eu morava na Baixada Fluminense, 70, 80 quilômetros de distância, e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estava começando a montar o curso, então ia ter o curso lá, enfim, ainda sem qualificação do MEC e tudo mais, era a primeira turma do curso. Então. E era um sonho fazer Relações Internacionais. E eu trabalhava num curso de inglês na época, eu era recepcionista / faxineiro / segurança, que eu sempre fui grandalhão, então achavam que eu protegia alguma coisa, mas eu era medroso, 17 anos de idade, eu só pensava em pegar o meu salário e ir embora da casa. Né? E aí eu lembro até hoje que assim, a minha última atividade, quando eu saía do trabalho, era apertar o botão do alarme, depois de ter fechado todos os cadeados ali. E a minha oração era sempre assim, Deus, me abençoa para eu não ter esquecido de fechar nenhuma porta, para que eu não chegue aqui e tenha sido assaltado nesse lugar, porque eu era o último a sair do prédio. E eu estava muito aflito, assim, numa noite, porque eu queria fazer faculdade de Relações Internacionais, já estava já no segundo ano tentando vestibular e tal, e não tinha conseguido. E eu não tinha como pagar a faculdade particular, duro, não tinha dinheiro nem para pagar a passagem para a faculdade. Meus pais, assim, muito aflitos também, porque não tinham condições de pagar a faculdade. E aí, naquela noite, eu lembro de ter orado e falar assim, Deus, eu estou muito cansado. Porque eu estou há 2 anos estudando muito para passar no vestibular e eu não consegui até agora. E toda vez que eu estudava, eu sentia que eu tinha estudado 10% só do conteúdo necessário para fazer o vestibular. Então. E aí, quando eu orei ao Senhor, eu falei assim, Deus, eu te peço uma coisa, faça acontecer de um jeito que eu, se for da tua vontade, que eu entre na faculdade, que seja de um jeito que eu nunca vou poder dizer que eu cooperei para que aquilo acontecesse. Deus opera de um jeito, se for da tua vontade que eu entre numa faculdade, eu já estava pensando em várias alternativas. Queria fazer relações internacionais, mas eu pensei, vou fazer história, depois eu faço uma especialização, ou faço... eu sempre fui da área de humanas, né? Então estava apelando para tudo que era subterfúgio, assim. E aí peguei, enfim, fiz aquela oração e esqueci, descansei no Senhor, assim. Continuei estudando muito, trabalhando para pagar para o vestibular e tal. Fiz os vestibulares de novo, fiz o Enem e esqueci. No ano seguinte, eu já estava assim pensando, olha, eu vou tentar fazer um curso técnico para trabalhar e depois quando tiver uma profissão eu faço faculdade e tudo mais. E aí, eu lembro mais ou menos a época, assim, era tipo véspera de carnaval, eu estava em casa, já estava namorando com a minha esposa na época,
e a gente sempre conversava sobre o futuro e tal, os planos que a gente tinha. A gente era doido para investir a nossa vida em missões e assim que a gente casasse, a gente tinha planos assim de ser missionários e tal. E aí eu lembro que eu tinha recebido um telegrama. Não sei se alguém já recebeu um telegrama em casa, assim. Ainda é utilizado, até hoje recebe. O Wendel tá rindo, mas eu acho que ele já recebeu na casa dele. O telegrama é uma cartinha muito curta, assim, que tu recebe, geralmente um órgão oficial ali, uma comunicação oficial, né? E tem um número limitado de palavras ali. E aí, nessa carta, só dizia para eu comparecer no endereço, que era o endereço da Universidade Metodista do Rio de Janeiro, que tinha uma reunião lá e tal, e era para eu levar o meu número de inscrição do Enem. E aí, beleza, fui lá no dia, fui até junto com a Carol, a minha esposa. A gente foi lá, assim, bem... Eu falei, Deus, deve ser para me oferecer um desconto, mas eu não tenho... Né? Se for bolsa parcial, eu não tenho como ir. E aí, cheguei lá na faculdade e a surpresa era... Eu tinha recebido uma bolsa integral para fazer o curso de Relações Internacionais. Porque, segundo eles, eu tinha tirado uma nota suficiente no Enem e tinha conseguido ingressar na primeira turma do ProUni, na época. Até hoje, eu não sei qual foi a minha nota do Enem naquele ano. Eu não consegui saber qual era a minha nota do Enem. Até hoje. Por que eu estou dizendo isso e dizendo para vocês, assim, compartilhando um pouco dessa experiência? Deus ele promove alguma experiência na nossa vida para ir levando a nossa fé numa escalada de crescimento, de fortalecimento. E a gente precisa usar essas experiências como alicerce para a nossa fé. Porque uma hora ou outra, alguma ideia, algum questionamento, dúvida, vai abalar o alicerce da nossa fé. E a gente precisa ter essas experiências pessoais para que a nossa fé seja sólida. Aqui em casa, eu e a Carol, a gente tem o hábito, por exemplo, a gente tem uma parede na nossa sala, assim, tem vários quadrinhos com versículos que a gente imprimiu e enquadrou e botou ali. São versículos que, para nós, quem olha, são só trechos da Bíblia. Mas, para nós, a gente sabe exatamente o que significa cada versículo daquele, que, quando a gente olha, é como se tivesse uma data, um horário e uma situação ali registrada. Aqueles ali são alguns marcos assim, de fé que a gente tem. E eu ando, vira e mexe com isso aqui, que é a minha carteirinha do curso de Relações Internacionais. Esse aqui é um lembrete de que... E assim eu consigo fazer um paralelo de que a maior experiência que serve de alicerce para a nossa fé é a nossa experiência de conversão. Porque cada um de nós teve uma experiência de conversão singular e particular. Que ninguém vai conseguir dizer para você e dizer assim, olha, fulano, eu me converti, foi maravilhoso e tal. E aí você fala, cara, vou me converter também só por causa da tua experiência. Não vai ser uma conversão genuína. Mas quando você tem uma experiência com o próprio Deus, uma experiência particular, aquilo vai te marcar tanto que você pode estar longe da tua congregação, você pode estar longe da tua família, você pode estar fraco na fé, mas o teu alicerce de fé, ele continua sólido, porque você está firmado na certeza de que você não conseguirá fazer nada para que coopere, para que você seja mais ou menos aceitável para Deus. Então, a nossa oração que seja, Deus, faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida de um jeito que eu nunca possa dizer que eu cooperei para que aquilo acontecesse. Amém? Era isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês, que a palavra continue falando nos nossos corações.